Então, bora lá, meninas. Vamos aí, primeiramente, né, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui nessa manhã conectadas, né, com o nosso propósito de crescer, se desenvolver, buscar conhecimento, para que a gente possa ser melhor no nosso negócio a cada dia, né? E eu percebo que uma grande dificuldade da maioria das meninas que eu converso é a questão de abordar, de superar as objeções. São as objeções. São as desculpas que as pessoas nos dão quando elas estão com medo, por exemplo, de começar um negócio, ou quando ela não entendeu direito, ou vários motivos que fazem com que ela diga: não tem tempo, não tem dinheiro, meu marido. Eu acho que tem um microfone ligado, se puder explicar. Eu ia falar, meninas, vamos silenciar os microfones aí, ou se você mesmo consegue clicar e silenciar, Gabi. Deu certo já. Então, meninas, normalmente a grande dificuldade é a gente vencer essas objeções, né? Então, hoje eu quero trazer aqui para vocês algumas ideias, algumas dicas de como você pode vencer isso com naturalidade e sem dificuldade, né? Conseguindo contornar o que muitas vezes não é porque a pessoa não quer. Às vezes ela está com medo, às vezes ela não entendeu do negócio, às vezes ela ainda está ali com o pezinho atrás. Então, ela te dá as objeções que a gente fala, as desculpas, porque ela ainda não entendeu do negócio. Então, o nosso trabalho como consultora é deixar tudo claro para que ela entenda como que funciona e não fique insegura de começar o negócio, né? Então, quando a gente fala com a potencial e ela começa a nos trazer muitas desculpas, a gente vai tentar entender o que ela ainda não entendeu para poder superar ali aquela objeção dela. Claro que se ela continua te dando 3, 4, 5 desculpas, aí a gente entende que ela realmente não quer o negócio, né? Mas se ela está atrás de uma, traz duas, traz três, e você contorna e ela se mostra interessada, então é o nosso trabalho tentar deixar para ela o mais claro possível, né? E aí, eu trouxe aqui a tabuada Mary Kay, funciona desde sempre, e é algo que me facilitou muito, e eu quero trazer para vocês também. Vocês se lembram aí, quando a gente era pequena, que a gente estudava tabuada, né? Tinha que decorar. É mais ou menos isso aqui. As primeiras vezes que você vai fazer, você vai decorar. Depois, quando você pegar a prática, você faz sem ver, né? Já vai ser algo que vai ser comum para você. Então, na Mary Kay, existe também uma tabuada que nós precisamos ter também na ponta da língua, pois vai facilitar a sua vida no momento de contornar os obstáculos que as pessoas colocam, né? Que é natural. Então, decore a tabuada das objeções e tenha na ponta da língua a resposta certa para cada conflito. Assim, você pode se concentrar na pessoa e em suas necessidades e não em pensar no que dizer, né? Então, quer se tornar uma especialista em abordagens? A Aline já trouxe aqui para a gente uma aula de abordagem, então não vai ser o nosso foco entrar muito nisso aqui. Mas as pessoas que você vai abordar são tão especiais como você. Se elas disserem não, lembre-se que elas estão dizendo não para a oportunidade Mary Kay e não para você. É o que a gente já falou, né? Muitas vezes aqui com vocês. Não é sobre você, é sobre o momento da pessoa. Então, não tenha receio, esteja sempre de bom humor, sempre bem vestida, e lembre-se, uma abordagem só é considerada uma abordagem quando você recebe o nome e o telefone da pessoa, e não quando você apenas dá o seu cartão. Se você estivesse na minha unidade e quisesse ser uma diretora, eu recomendaria que você fizesse 5 contatos por dia. É o que a gente vem ensinando todos os dias, né? Inclusive, eu mandei um para vocês ontem lá no grupo sobre os 5 mais 5 mais 5. Quero falar com 5 pessoas todos os dias, tanto para as vendas, tanto quanto para a oportunidade. Se você faz isso todos os dias, no final do mês, você vai ter falado aí com mais de 60 pessoas fazendo todos os dias. Sem contar sábado e domingo, você vai ter falado com 100 pessoas. Então, gente, você fala com 5 a cada 5 dias, dá 25 pessoas na semana. Ao final do mês, você falou com mais de 100 pessoas. Então, se você faz pequenas atitudes diárias, todos os dias, no final do mês, você tem resultados extraordinários. O que a gente precisa ter é constância no nosso
momento, né? Constância no nosso objetivo, constância na nossa meta que a gente está buscando dentro do mês. Então, vamos para as objeções, porque se você ainda tem dúvida do agendamento, você ainda tem dúvida sobre como abordar as pessoas, assistam a aula passada que a Aline deixou tudo bem claro. Porque aqui a gente vai trazer mesmo como você vai contornar essas objeções na hora que você aborda as pessoas, né? E depois, na aula da hoje também, a gente vai dar algumas ideias de como você pode buscar novos contatos. Você vai deixar essa aula depois com a gente, né? Vou deixar gravado. Aí a minha dica, gente, sempre estar estudando essas objeções que eu vou deixar aqui para vocês. Porque quanto mais você lê, quanto mais você estuda, mais você memoriza. Não significa que você tem que falar do jeitinho que está escrito aqui, não significa que você tem que ser mecânica, você vai ser você mesma. Tudo que a gente traz aqui é uma sugestão que você vai modelar da forma que você da forma que você fala, mas usando aqui o contexto principal que normalmente costuma funcionar, né? Então, numa objeção, quando você fala com alguém da oportunidade, o que é a objeção? Por exemplo, eu estou falando aqui com a dona Wilma. Dona Wilma, pensei muito em você, né? A senhora é uma mulher muito comunicativa, a senhora é uma mulher que já tem muita experiência com venda, e eu gostaria de te apresentar oportunidades de negócio, onde a senhora pode desenvolver vendas através da venda de cosméticos e também seguir uma carreira. Eu poderia explicar para a senhora o compromisso como funciona? Aí você vai, explica para ela, fala sobre a oportunidade, e ela fala, não, mas eu não tenho tempo. Ah, mas o meu marido não sei o quê. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Que normalmente são as objeções que a gente mais escuta, né? Então, isso são as objeções. Quando você fala para as pessoas sobre a oportunidade, ela te traz algum empecilho que impede ela ali naquele momento de começar. Então, é isso que a gente vai contornar aqui. E o que é importante que você entenda? Quando a pessoa traz para você uma objeção, por exemplo, eu não tenho tempo. Você não vai dizer para ela, ah, mas não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, você vai escutar a pessoa, gente. É muito importante que você escute ela, que você valide o que ela está dizendo e só depois você mostre para ela que existem outras possibilidades. Então, a pessoa está me dizendo que não tem tempo, eu não vou falar assim para ela, ah, não, mas fulana tem tempo, fulana trabalha 2 horários e vende todos os meses mais de 3 mil reais. Eu não vou diretamente falar isso para ela, eu vou dizer para ela, mulher, eu sei como você se sente, eu entendo que você não tenha tempo. Isso significa que eu estou fazendo o quê? Escutando o que a outra pessoa está me dizendo, eu estou validando o que ela está me dizendo, e eu não estou agindo como, ah, isso aí é desculpa, entendeu? Eu estou validando, porque aquilo ali realmente é uma coisa para ela, né? Talvez ela não entendeu que existam outras possibilidades que ela pode colocar em prática. Então, eu preciso validar. Eu não tenho tempo. Mulher, eu sei como você se sente. Mulher, eu entendo que você não tem tempo. Eu me sentia da mesma maneira quando eu comecei. Se isso for verdadeiro para você. Se não for, você pode falar. Ah, a Irlândia da minha unidade, ela se sentia exatamente assim quando começou. Ela também não tinha tempo, ela trabalhava em 2 trabalhos. E assim, assim, assim. Mas eu descobri que, aí você vai dizer, ela não tendo tempo, ela pode desenvolver o negócio. Mas eu descobri que, aproveitando das oportunidades que você tem no seu caminho, você pode desenvolver o negócio sem que você precise dispor de mais tempo do que você já tem hoje. Entende? Então, é diferente da pessoa falar assim para mim, eu não tenho tempo. Ah, mulher, mas você não tem tempo? Olha só, a Irlândia, que é a consultora da minha unidade, ela trabalha assim, sim, sim. Então, ah, não, quando a gente quer, a gente dá um jeito, sabe? Você não vai falar assim para a pessoa, porque isso vai te afastar dela. Então, como você diz, mulher, eu entendo que você não tem tempo. Mulher, eu entendo que você não tem tempo. Eu me sentia da mesma forma. Mulher, eu entendo que você não tenha tempo, sabe? Tem uma consultora na minha unidade, que ela quando ela começou, ela teve essa mesma dificuldade, porque ela trabalhava em 2 trabalhos, ela tinha que cuidar das crianças, tinha que cuidar de casa, então ela não tinha disponibilidade de tempo. Mas,
nós descobrimos que no meio do caminho, onde ela estivesse, ela poderia estar desenvolvendo o negócio. E hoje, sem dispor de mais tempo, sem, né, ter que buscar novos horários, ela consegue desenvolver o negócio dela aproveitando das oportunidades de onde ela está. Ela na escola, ela está vendendo, ela no Instituto Mix, ela está vendendo, aonde ela vai buscar a menina na escola, ela está vendendo. Então, é mostrar para ela que tá tudo bem, a gente entende que ela não tem tempo, mas que ela tem possibilidades, mesmo não tendo tempo, ela tem oportunidades que ela pode colocar em prática e dar certo para ela também, né? Então, você precisa usar esse método para cada objeção, porque aprender essas habilidades em lidar com as pessoas. Então, sempre você vai pensar, quando alguém te trazer uma objeção, eu sei como você se sente, eu entendo. Não vai diretamente cortando a pessoa, gente. Se for algo que você teve no seu início, você vai falar, eu também vi isso. Se não, você pensa em alguém, algum colega, alguém do nosso time, alguma de nós diretoras que a gente está cansada de contar as nossas histórias. E aí depois você mostra como ela pode fazer mesmo sem ter tempo. Entende? Porque isso mostra que você está respeitando a opinião dela em dizer que não tem tempo. Porque se você corta direto, ela vai se sentir como se você estivesse desrespeitando e achando que o que ela está falando não é real. Então, você respeita, você valida e você mostra possibilidades e você dá exemplo. É assim que a gente vence as objeções, é a forma mais assertiva de vencer objeções e trazer a pessoa para aquilo que você quer levar para ela de oportunidade, gente, porque eu já aprendi em vários outros encontros, e isso é muito real, e quando a pessoa te traz objeção, não significa que ela não quer fazer. Muito pelo contrário, significa que ela quer, só que ela ainda está insegura, e ela quer te trazer as objeções para que você demonstre segurança para ela em começar mostrando que através daquelas objeções que ela está te trazendo, ela pode desenvolver aquele negócio, entendeu? Então, quando a pessoa traz objeções, não significa que ela não quer. Significa que ela ainda não entendeu direito. Significa que ela está insegura em algum ponto. E que você, como a iniciadora dela, precisa levar essa segurança para ela. Entende? Ó, agora você não tem nada de para isso. Gente. Bonito. Agora pode testar, tá? E aí é isso que você tem que fazer. Claro, como eu disse no início, a pessoa está ali trazendo 5 objeções, você contorna uma, contorna 2, contorna 3 e ela continua trazendo, significa que ela não quer. Aí tudo bem, você também não vai ficar insistindo 1000 anos com aquela pessoa. Mas se ela traz de 1, 2, até 3 objeções, você tem o dever ali de contornar e mostrar para ela que aquela objeção não é um empecilho para ela começar o negócio, transmitir segurança para ela e tirando a dúvida que ainda existe dentro do coração dela, tá, meninas? Então, o que é preciso, o que a gente precisa aí como uma especialista em lidar com pessoas? Ter uma boa atitude, isso é algo que você deve desenvolver, deve cultivar. Faça a sua cabeça, esteja sempre de alto astral, se algo motive, né? Porque as pessoas não têm culpa dos nossos problemas, todo mundo tem problema. Então, a gente precisa sempre, não é que a gente não vai esconder o que a gente está sentindo e pronto, eu vou fingir que sou feliz todos os dias. Não é isso. As pessoas não têm culpa se a gente está com uma dificuldade aqui, se a gente está brigada com o marido, se a gente está com uma dificuldade financeira. Isso é um problema nosso, não é um problema das pessoas. Então, a gente não tem culpa das pessoas, né? Então, a gente tem que ter uma atitude... Oi, meu amor. Sorria sempre, né? Isso transmite uma energia positiva. Então, quando você está falando com as pessoas feliz, com um sorriso, isso também vai deixar as outras pessoas que estão ao seu lado com uma energia mais animada, mais feliz. Isso tende a trazer bons resultados para você também. Seja sempre bem vestida, com o cabelo arrumado, com a energia para frente, porque a sua imagem de empresária que você fala tem que estar ligada com a imagem de empresária que você transmite. Então, as duas coisas. O que você fala precisa ser o que a pessoa está vendo também, né? E aí, você não pode conduzir mulheres a lugar nenhum tendo atitude negativa. Então, você tem que ser a primeira a ser positiva, a mostrar o lado bom, a não ser aquela pessoa que reclama, nossa, sabe? Porque isso também traz energia ruim até para os atendimentos que você vai fazer. É ruim para ouvir. É muito importante na
dica, você não se torne insistente, meninas. Aqui a gente não está falando sobre insistir, a gente está falando sobre mostrar as possibilidades. Gabi, fecha o áudio da Isabel. Eu vou fechar o meu, eu só quero dizer que está falhando para mim, está um pouco escrava do que você fala muito. Aqui para mim tá normal, dona Wilma. É, Tá só o áudio em cima. Às vezes você sai e entra de novo. E aí, como eu estava falando, né? A gente não fica sendo aquela consultora insistente, tá? A gente precisa o quê? Mostrar que aquela dúvida dela tem uma outra possibilidade que pode dar certo, que talvez ela ainda não está enxergando, entendeu? Mas não é, como eu disse, ah, não, mas o tempo a gente resolve assim, ah, não, mas isso aqui, assim, entendeu? Não é assim. É validando, entendendo, mostrando as possibilidades. Porque aí as culturas, se você fica insistindo muito e sem, né, as pessoas vão acabar, né, cadastram talvez pela sua existência e depois elas nem produzem nada. Então a gente precisa não é ser insistente, mas mostrar para ela que existem possibilidades, porque normalmente quando ela te traz uma objeção é porque ela está com algum medo ou com alguma dúvida, né? E não fique na defensiva, né? Quando a gente fica na defensiva, tudo que ela fala você defende, acaba afastando as pessoas também. Então, não é sobre defender tudo, é sobre entender, validar e mostrar as alternativas. E também você não fala muita coisa de uma vez, gente. Quando você está oferecendo a oportunidade, você não vai lá mostrar para ela todo o nosso plano de carreira, nossa, que você vai ganhar o carro roda, vai ganhar a viagem internacional. Não, a gente começa pelo simples, até mesmo para não assustar as pessoas, né? Quem está de fora pode achar muita loucura isso, porque ela ainda não está aqui dentro e ainda não entendeu como funciona. Então, a gente começa pelo simples, mostrando o básico ali, de acordo com a realidade dela, de acordo com o que ela quer ganhar, de acordo com o que ela busca. Claro, se é uma pessoa que você vê que já tem espírito de liderança, que talvez não vai entrar nem pelas vendas, mas pelo fato de montar uma equipe, de ser uma diretora e tudo mais, aí sim. Mas, assim, são menos possibilidades. Então, de 10 pessoas que a gente fala, poucas vai querer já começar sendo uma líder, né, sendo uma diretora. Então, a gente precisa sempre olhar o perfil de cada pessoa e, na dúvida, comece sempre pelo menos, comece sempre pelo isso. E entenda sempre o que a pessoa busca, né? É uma renda extra, é mais tempo com a família, fica mais bonita, entende? Sempre você tem que entender o que a pessoa está buscando para que você possa. Por isso que a gente faz muitas perguntas quando a gente está apresentando a oportunidade, né? A gente escuta mais do que fala, porque através das perguntas você consegue entender o que aquela pessoa está buscando e conduzir a sua entrevista de iniciação baseado naquilo que é a vontade dela, não que é a nossa vontade, né? Mas baseado no que aquela pessoa está buscando para ela. E esses são os principais tipos de objeções. Vamos direto ao ponto. Então, aqui agora, meninas, eu vou trazer para vocês algumas objeções que são normalmente o que a gente mais escuta e vou dar algumas dicas de como você pode contornar essas objeções. Se tiver alguma que não está aqui, que você gostaria de saber também, você pode me mandar, e aí a gente vai analisando juntas aqui, tá? Aí eu vou mandar também esse material lá no grupo, mas se você quiser anotar, para você ir gravando, é importante, porque quando a gente escuta e a gente anota, a gente aprende 2 vezes mais, né? Então, facilita para você também. Bora lá. Então, uma das que eu mais escuto, inclusive, disse isso para a Aline, né? Quando ela veio me apresentar a parte da carreira no negócio. Mas eu não sou como você. Como eu vou fazer isso? Eu nem sou como você. Né? A gente sabe que ninguém precisa ser como ninguém aqui, mas talvez a pessoa que está vendo de fora, ela não vai ver com esses olhos. Ela vai pensar, gente, mas eu não consigo ser como ela. E aí o que você vai falar? Mulher, você tem razão. E eu não estou procurando por pessoas que sejam como eu. Eu sou boa no que faço porque gosto de mim como sou. Você vai ser boa no que fizer porque você gosta de quem você é. E eu sei que você tem dons que pode oferecer às pessoas que podem não tê-los.
Eu não preciso que você seja como eu preciso que você seja como você e compartilhe o que você é com outras pessoas. Então, existe algum motivo pelo qual você não poderia me conceder de 45 minutos a 1 hora para ouvir o que eu tenho a dizer? Entende, meninas? Então, aqui você está validando, você está falando o que você quer. Mas você não precisa ser como eu. E você está mostrando para ela que ela não precisa ser como você. Aqui, dentro dessa sala agora, a gente tem mulheres com perfis totalmente diferentes. E cada uma com suas habilidades, cada uma com seus valores, cada uma com aquele dom que ela pode levar para outras pessoas. E no final você termina. Então, existe algum motivo pelo qual você não pode me conceder 45 minutos para me ouvir o que eu tenho a dizer? Termina com uma pergunta, né? Você validou, você mostrou que ela não precisa ser como você, e no final você pergunta de forma muito gentil. Você não teria 45? Teria algum motivo que você não poderia me conceder 45 minutos para me ouvir o que eu tenho a dizer? Entendeu? Aí a pessoa já fica até sem graça de dizer que não. Entende? Então, muitas vezes, não é, às vezes vocês ficam inseguros, mas eu não sei falar, não sei oferecer. Não é que você não sabe. Eu sei que tem muita gente que sabe. E não é que vocês precisam fazer exatamente como está escrito aqui. Não precisa, gente. Vocês não precisam ser um robô que vai pegar tudo isso aqui e falar igual. O que eu quero que vocês entendam disso aqui? Que vocês peguem a ideia principal. Que vocês coloquem em prática no seu dia a dia. Qual que é a ideia principal? Validar. Escutar o que ela está te dizendo. Você tem razão. Eu entendo. Mas, né? Eu não estou procurando pessoas que... Gabi, Ah, a apresentação tem alguma coisa para aparecer que está com a tela preta. era, tá. Agora foi. Agora está mostrando. Na próxima, eu nunca vendi cosméticos. A gente escuta muito, né? Eu nunca vendi cosméticos, eu não sei vender. Mulher, sem problema. Eu também nunca tinha trabalhado com cosméticos, eu também nunca tinha trabalhado com vendas. Isso é algo que eu falo muito, porque é muito real para mim, né? Eu vivi isso. Mas se eu pudesse te ensinar a fazer exatamente o que eu faço, você acha que poderia aprender? Depois ensinar para outras mulheres? Viu como é diferente da gente falar assim, mas aqui você vai aprender, mas vendas e habilidades, né? Não sei o quê. Não, gente, valida a pessoa. Tem problemas. Eu entendo que você não sabe vender. Eu entendo que você nunca trabalha com cosméticos, mas isso não é um problema. Eu, quando comecei, eu também nunca tinha trabalhado com vendas, nunca trabalhei com cosméticos. Entende? E se eu pudesse, alguém, quando eu comecei, me ensinou. Se eu pudesse te ensinar exatamente o que eu faço, você acha que poderia aprender? Entendeu? Você não está dizendo assim, eu vou te ensinar o que eu faço, você está perguntando para ela. E se eu pudesse te ensinar exatamente o que eu faço, você gostaria de aprender? Entende? Se você está fazendo perguntas, você está deixando a pessoa com a liberdade de te responder ou não. E não é você que está ali falando na cabeça dela, mas eu vou te ensinar. Mas é que você aprende. Mas não sei o que, não sei o que. Entende? A pessoa vai se sentir mais vista, escutada, entende? Compreendida, quando você faz dessa forma e você não fica parecendo insistente. Aquela consultora insistente doida, né? Gabi, gostei muito, mas eu não tenho dinheiro. Apenas olhe para ela. Ela vai perguntar o porquê. Essa técnica é boa, viu? Quando ela fala que não tem dinheiro. Você olha para ela e ela vai te perguntar. Apenas diga, bem, mulher, se você não tem dinheiro, então você precisa fazer Mary Kay. Funciona, gente. Essa técnica aqui funciona desde a senhora Mary Kay. Eu já vejo ela falando isso aqui. Então, quando ela falar que não tem dinheiro, você vai parar e olhar para ela assim, ela vai perguntar o porquê que você está olhando. E você vai falar, bem, mulher. Então, se você não tem dinheiro, então você precisa fazer Mary Kay. Para mim, é um desafio conversar com uma mulher tão inteligente como você, que não tem dinheiro disponível, e está aqui com uma oportunidade que te dará controle completo sobre suas habilidades para ter dinheiro. Diga-me, quando você estará pronta para ter completo controle sobre os seus ganhos na hora em que você quiser? Você validou, você mostrou para ela que ela pode ter desenvolvimento financeiro através dessa oportunidade.
Você mostrou o quanto ela é inteligente ali, você já fez um elogio, né? Porque mulheres inteligentes como você, ela já vai se sentir assim, nossa, não posso ficar sem dinheiro, nossa, realmente, preciso buscar uma fonte de renda. Então, e você está fazendo uma pergunta para ela, você não está jogando a responsabilidade para você está jogando a responsabilidade para ela. Quando você estará pronta para ter completo controle sobre os seus ganhos, na hora que você quiser. Entende? Então, é melhor do que a gente ficar só, mas não precisa ter dinheiro para começar. Mas, entende? Você joga a responsabilidade para ela e mostra que ela precisa ter o controle sobre a vida financeira dela, ela vai começar a olhar, nossa, mas espera aí, verdade, né? Não posso viver assim para sempre. Eu preciso promover um jeito da minha vida, né? E aí, deixa eu apertar aqui. Outra que a gente escuta muito, meu marido não vai deixar. Quem já escutou essa aqui? E ela é bem comum, né? Então, você vai fazer o quê? Você vai falar para ela, mulher, eu entendo. Acontece, inclusive, com muitas consultoras do meu time. Inclusive, no meu time, eu tenho muitas mulheres de sucesso da Mary Kay, cujos maridos não apoiavam no início. E é real. Se não é real para você, você vai dar um exemplo de alguma consultora, alguma diretora. Mayra Reis, diretora nacional. O marido dela não apoiava ela no início, achava loucura ela querer desenvolver venda de batom, né? Então, hoje ela é o quê? Uma nacional. Hoje o marido trabalha com ela. É o assistente dela. Então, tem muitas mulheres de sucesso que no início não foram apoiadas pelos maridos. E aí você pode trazer esse exemplo para ela. E aí, mas nós sabemos que a maioria dos homens adora dinheiro e focar nesse gatilho. Mas a maioria dos homens adora dinheiro. Vamos fazer o seguinte, vamos primeiro decidir se é isso mesmo que você quer fazer. Daí, sua primeira grande venda será vender seu sonho para ele esta noite. E você está jogando de novo a responsabilidade para ela. Meu marido não vai deixar. Tudo bem, eu entendo que seu marido possa não deixar, mas deixa eu te contar. No meu time, tem uma mulher assim, que começou assim, e o marido também não apoiava, mas ela foi lá, ela desenvolveu o negócio, ela mostrou o resultado, e hoje o marido trabalha com ela. Então, vamos fazer o seguinte, vamos decidir primeiro se é isso mesmo que você quer, e aí, depois que você me disser aqui, não, Gabi, é isso mesmo que eu quero desenvolver esse negócio, a sua primeira missão, a sua primeira venda vai ser vender esse sonho para o teu marido essa noite. Você acha? Gabi do céu, Arrasei, não 15 arrasei? anos que eu tô na Mary Kay Arrasei. e essa foi a melhor, vou usar para sempre. Vou estar com 30 anos na Mary Kay falando dessa resposta aí. Adorei essa também, adorei, gente, entendeu? Porque eu só queria falar assim, ó, troca de marido. Repete aí, Gabriela, eu não entendi a hora que ela falou que o marido não vai deixar. Então, a hora que ela falar que o marido não vai deixar, a senhora vai falar para ela, mulher, eu entendo que você tem essa dificuldade com seu marido, mas vem aqui, deixa eu te contar que aqui no nosso time a gente já teve várias mulheres que também teve essa dificuldade no início, e hoje os maridos trabalham junto com elas. Por quê? Porque homens, eles gostam de dinheiro, eles gostam de resultado. Agora não, Alice, não me alto, tá? Eles gostam de resultado. E quando você mostra isso para ele, ele fica do seu lado. Mas vamos fazer o seguinte, primeiro, vamos decidir se isso aqui é importante para você, se você quer mesmo desenvolver esse negócio. Daí, se você disser para mim que você quer, a sua primeira grande venda será vender o seu sonho para o seu marido essa noite. A mulher sabe como convencer o marido, não sabe? A gente sabe. Então, você joga a responsabilidade para ela. É ela que precisa convencer o marido dela. Mas, primeiro, ela precisa querer. Ela precisa estar certa de que ela quer desenvolver esse negócio. Ela vai fazer o quê com o primeiro dinheiro? Oi? Você falou que ela é para ela fazer o quê com o primeiro dinheiro? Não, aqui, por enquanto, eu não estou dando dica do que ela vai fazer com o dinheiro. Aqui eu estou dando dica de como a senhora vai contornar a objeção quando ela te disser que o marido dela não vai deixar, né? Então, a senhora vai perguntar para ela, mas é isso mesmo que você quer? Porque o primeiro passo é você decidir o que você quer. Se você decidir o que você quer, aí
a sua primeira grande venda será vender esse sonho para o teu marido essa noite. Então, você está jogando a responsabilidade para ela de vender a oportunidade para o marido dela, se isso realmente é o que ela quiser. Porque a mulher, quando ela quer, gente, ela dá um jeito. Ainda mais essa noite, né? Tipo assim. Dá para ele que dá resultado. A gente é casada, a gente sabe, quando a gente quer um jeito, a gente convence nosso marido, não tem jeito. Mas aí o primeiro passo tem que ser ela querer. Se ela quiser e estiver disposta, aí é com ela. Eu não tenho tempo. Gente, isso aqui acho que é a gente mais escuta, né? Eu não tenho tempo. Mulher, eu sei que você não tem tempo. Inclusive, a maioria de nós não tem tempo nenhum, na verdade. Eu compreendo. Eu também era super ocupada quando eu comecei Mary Kay e eu não tinha tempo para nada, se isso for algo real para você. Senão você vai falar, mulher, eu entendo. Tem uma consultora no meu time, que é a Ilândia, ela também era super ocupada quando começou com Mary Kay e ela não tinha tempo para nada. Eu não sei como você vai fazer para arrumar tempo, mas eu tenho certeza de que toda mulher, quando quer alguma coisa, ela sempre acha um tempo. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Se ganhar dinheiro extra é realmente uma coisa que você quer, o que é que você vai fazer para ganhar mais? Mais uma vez, gente, você está jogando a responsabilidade para ela. Você está fazendo ela pensar. Isso é realmente importante para mim? Ganhar uma renda extra é realmente importante para mim? E não está sendo algo que você está insistindo, colocando na cabeça dela assim a todo custo. Ah, mas sempre você arruma, mas isso aqui, não sei o que. Não, você sempre está com esse tipo de pergunta, você sempre mostra que vai partir dela. Ela que está pensando, nossa, mas é real, né? Realmente, eu preciso de uma renda extra. Isso realmente é importante para mim. E como eu acabei de dizer aqui, quando a gente quer, a gente sempre arruma um tempo. A gente precisa primeiro querer estar disposta. Então, não adianta nada você falar, mas não sei o que, CTV, não sei o que, não sei o que, se a pessoa não quer. Então, primeiro tem que partir dela. Ela tem que querer, depois ela vai entender como, dentro da rotina dela, ela pode desenvolver aquele negócio ali. E aí você pode dar os exemplos. A Ilândia do meu time, ela trabalha 2 trabalhos. Ela trabalha pela manhã em um trabalho, ela trabalha à tarde em outro trabalho. Ela tem o marido, ela tem os filhos, ela busca o menino na escola, ela leva o menino na escola. E ela desenvolve o negócio dela através das oportunidades do dia dela, aproveitando da onde ela está para desenvolver o negócio. Então, eu quero te perguntar, ganhar dinheiro extra é realmente uma coisa que você quer? O que é que você vai fazer para ganhar mais? Jogue a responsabilidade para ela e faça ela pensar. Lembro do método. Eu sei como você se sente. Eu me senti do mesmo jeito. Mas o que eu descobri foi: valide, dê um exemplo e mostre possibilidades. É assim que você contorna objeções. Gabi, mas eu não uso maquiagem. Mulher, isso absolutamente não é um problema. Mary Kay não é só maquiagem. É cuidado com a pele, fragrância, cuidado corporal. Eu não conheço ninguém que não esteja interessado em um bom sistema de cuidados com a pele ou numa fragrância maravilhosa. O glamour é apenas a cobertura do bolo. Inclusive, no meu time, tenho consultoras que não usam maquiagem, mas elas usam skincare, ela usa fragrância, ela usa cuidados corporais. Então, mulher, isso não é um problema. Eu entendo que você não usa e você não é obrigada a usar. Então, gente, valida, entenda e mostre possibilidades. Quando ela consegue enxergar que é possível, mesmo ela não usando maquiagem, ela já vai ficando menos armada. Você já tem mais possibilidades de fechar ali com ela aquele cadastro, tá? Eu não sou do tipo vendedora. Normalmente a gente escuta, né? Mas eu não sei vender. Mas eu não sei ser vendedora. Mas eu não sei isso. Pegue uma folha de papel e peça para ela. Me fale sobre o tipo vendedora. O que você considera que é o tipo vendedora? Para que você possa entender sobre o que ela está falando. Anote tudo o que ela disser. Normalmente ela vai dizer ser insistente, fechada, entende? E pergunte para ela. Aí, quando ela terminar de falar, você pergunta para ela: você acha que eu fui insistente na sessão de cuidados com a pele? Você acha que eu fui agressiva? Mulher, eu entendo como você se sente, e eu me sentia do mesmo jeito.
Então, você está mostrando para ela que é possível vender sem ser insistente, sem ser chata, sem ser agressiva, né? O que eu descobri é que o negócio de vendas é uma profissão e que todo mundo vende alguma coisa. Seu cabelo não estaria arrumado como está se alguém não tivesse lhe vendido alguma coisa. Você não teria a bolsa que você tem se alguém não tivesse te vendido alguma coisa. Você não teria a casa que você tem se alguém não tivesse vendido alguma coisa. Você não teria o carro que você tem se alguém não tivesse te vendido alguma coisa. Então, todo mundo está vendendo alguma coisa a todo momento. E adivinha só, você vende alguma coisa, mulher. Você faz propaganda dos seus filhos, você promove seu marido, você faz propaganda daquele restaurante maravilhoso que você foi, você faz propaganda do creme maravilhoso para o cabelo que você comprou. Então, todos nós vendemos algo o tempo todo. Mas me diga, se eu pudesse te ensinar como ser boa consultora, você conseguiria aprender? Entende, gente? Você contornou a objeção dela e já mandou uma pergunta ali. Mas me diga, e se eu te ensinasse como ser uma boa consultora, você conseguiria aprender? Você está sempre jogando a responsabilidade para ela. Você pode aprender, se você estiver disposta, você pode fazer, né? Vender. Você não precisa ser aquela consultora insistente, chata, agressiva. Você pode mostrar para ela que através do relacionamento com a nossa cliente, a gente desenvolve essas vendas sem precisar ser esse perfil, né? Porque as pessoas têm muito aquele trauma dos vendedores de antigamente, né? De serem muito insistentes, muito chatos. E na maioria a gente tem um modelo de venda diferente, que é o relacionamento. É você se relacionar com a cliente. Você não precisa estar sendo chata, estar sendo insistente. Você leva uma experiência, você se relaciona e a venda é consequência daquilo ali. Entende? Então, mostra isso para sua potencial. Valida para ela. Entende o que ela está pensando sobre vender. Não, mas eu não consigo vender. Meu Deus, eu não consigo ser uma vendedora. Me diga, o que é uma vendedora para você? Me fala, o que é esse tipo de vendedora que você fala? Entenda para que você possa, através dali, mostrar para ela outras possibilidades, né? Então, ali você mostra para ela que ela está vendendo todo o tempo. Quando você vai num restaurante que você indica para outras pessoas e fala que a comida lá é maravilhosa, você está vendendo o serviço daquele restaurante. Quando você vai numa cabeleireira e que você fala para as pessoas, nossa, eu amei meu cabelo, você está vendendo o serviço da cabeleireira. Então, nós estamos vendendo o tempo todo e você precisa mostrar isso para ela. A gente está vendendo o tempo todo e que vendas é isso? É você gostar de algo, indicar para as pessoas. Usei, gostei, mostrei. E é o que a gente faz no nosso sistema de beleza, né? Na nossa experiência de autocuidado com a nossa cliente. E ali no final você pergunta, me diga, se eu pudesse te ensinar como ser uma boa consultora, você conseguiria aprender? Você contorna a objeção e você já manda uma pergunta. Porque você já tirou o foco dali e você já está perguntando se ela gostaria de aprender. Então, você fica mais assertiva no momento de fazer o fechamento ali daquela nova iniciada. Porque no início, gente, elas têm muito medo. Elas ficam inseguras. Mas se você consegue contornar essas objeções e transmitir segurança, pronto, e a pessoa estiver disposta, nada vai segurar ela, né? Ela vai ter muito resultado. Outra coisa que a gente diz, mas eu não gosto de forçar minhas amigas, né? Eu não gosto de ficar insistindo. Mulher, eu sei como você se sente. Eu me sentia do mesmo jeito, porque eu era essa pessoa, então eu posso dizer que eu me sentia do mesmo jeito, né? Mulher, eu sei como você se sente. Eu me sentia do mesmo jeito. Mas eu descobri que assim que minhas amigas experimentavam os produtos, começavam a me agradecer por ter mostrado para elas. E é o que há de melhor no mercado para cuidar da pele. Suas amigas vão adorar o cuidado especial que você tem com elas. Você tirou o foco de ser insistente e mostrou que você está levando um benefício. E essa chavinha a gente tem que mudar primeiro na nossa própria mente. Porque muitas vezes você mesmo está pensando que você está sendo chata, você mesmo está pensando que você está sendo insistente, você mesmo está pensando que você está forçando as pessoas. Quando você virar a chave e ver que você não leva, que o que você leva é um cuidado, o que você leva é uma experiência para que ela possa ter uma transformação de pele, porque talvez ela nem sabe da importância de cuidar da pele, talvez ela usa lá produto que nem está dando resultado para ela. Então, o seu trabalho é mostrar isso para sua amiga, né? E normalmente, quando a gente mostra, a gente faz com os resultados,
as pessoas não ficam felizes. Nossa, Gabi, como eu amei. Nossa, Gabi, como a minha pele está maravilhosa. Nossa, obrigada, Gabi, por me trazer esse momento de autocuidado. Fiquei me sentindo tão especial. Já ouvi isso tanto, gente, tanto. Né? Obrigada por me mostrar a importância de cuidar da pele. A minha pele está maravilhosa. Eu já escutei tanto isso das minhas amigas, das minhas clientes, das pessoas que eu atendo, porque é sobre isso, né? É sobre você levar essa transformação para a vida das pessoas. Então, você tem que mostrar para o seu potencial que o nosso negócio é isso. Não é você ficar insistindo, não é você ficar forçando, não é você ficar sendo chata. É você levar algo que é bom para ela, conscientizar ela da importância e daqui a pouco ela vai estar te agradecendo. Tem aqui, meninas, alguma dúvida? Tudo certo? Gabi, Tudo certo. Gabi, eu acho que eu sou tímida demais. Eu, né? Eu era essa pessoa. E eu vou falar para ela o quê? Mulher, eu entendo como você se sente. Eu me senti do mesmo jeito. Validei, dei o exemplo. Possibilidades. Mas eu descobri que assim que eu completasse o treinamento, eu me sentiria confiante. Mas eu descobri que assim que eu começasse a desenvolver o meu negócio, a cada vez que eu fazia, eu me sentia mais confiante. Mas eu descobri que se eu me desafiasse a fazer um pouco mais a cada dia, a cada vez que eu fazia, eu me sentia mais confiante. Eu acho que o desenvolvimento que existe. Além disso, nós precisamos de pessoas tímidas para vender também para pessoas tímidas. Você validou, você mostrou a possibilidade, você ainda falou para ela, a gente precisa de pessoas tímidas, assim como você. Mostrou que ela também tem um perfil que é desejado dentro do nosso negócio. Porque eu era uma pessoa tímida, gente. Já pensou se eu não tivesse começado, se eu não tivesse decidido dar o primeiro passo? O tanto que eu me desenvolvi de lá para cá. Então, eu mostro isso para ela. Eu mostro que é possível para ela também, se isso for importante para ela, esse autodesenvolvimento. Aqui na Mary Kay a gente tem isso. E é possível ela crescer e se desenvolver fazendo, na prática, né? Não tem outro jeito. E mostrei para ela também, olha, precisamos de pessoas tímidas, assim como você aqui no nosso time, para vender para pessoas que também são tímidas, geralmente elas se conectam, entende? Então, além de tudo, você está mostrando que aqui dentro a gente precisa de pessoas como ela. Eu conheci uma pessoa que fazia e não deu certo. Eu tenho medo de que isso aconteça comigo. A gente já escutou muito também, né? Ah, mas a minha tia já tentou vender Mary Kay uma vez, não sei o quê, não deu certo para ela. E aí eu tenho medo que isso aconteça comigo também. E você vai falar, mulher, que pena que isso aconteceu com a sua amiga. Que pena que isso aconteceu com a sua tia. Mas é equívoco julgar seu sucesso ou seu fracasso pelo que ela fez, pelo que foi a história dela, né? É minha responsabilidade como sua iniciadora ajudar você a se erguer e acreditar em você. Eu tenho certeza de que você pode se dar muito bem, ou eu não investiria meu tempo em oferecendo essa oportunidade ou lhe treinando. Então, você mostra para ela que a história, que a tia dela viveu, é a história dela, né? Diz respeito às ações dela, às decisões dela, e isso não pode julgar o que ela vai viver. Até mesmo porque dentro do nosso negócio a gente tem vários exemplos de pessoas que deram certo. Então, se está dando certo para um, é possível para outras pessoas também que estejam dispostas a fazer e dar certo, né? Então, você mostra para ela que é a sua responsabilidade ajudar ela nesse início, que você está disposta a fazer isso, mostra para ela que ela pode se dar muito bem, ou então você não estaria ali investindo tempo oferecendo essa oportunidade para ela. Mais uma vez, você está mostrando que você está ali falando com ela porque você acredita no potencial dela. E isso faz com que as pessoas já pensem, nossa, ela está aqui falando comigo, ela acha realmente que dá certo para mim, né? Então, já é meio caminho andado. Tá, eu até gostei dessa oportunidade, mas eu detesto reunião de venda, eu não gosto de participar de compra e tudo mais. Mulher, eu entendo, eu também detestava. Mas não é fantástico que a gente tenha, Mary Kay, outras formas de ganhar dinheiro, além da assessoria de cuidados com a pele? Temos as sessões individuais, sessões express, onde a pessoa estiver. E hoje também a gente tem o digital, a gente tem a internet. Então, a gente tem várias formas de desenvolver o nosso negócio. Dessa maneira, podemos dar a cada cliente a atenção que ela merece. Então, às vezes, ela vai te dizer, não, mas eu não gosto de fazer essas reuniões, eu não gosto de, né, ter encontros presenciais, eu não gosto de fazer questão de beleza. Tá tudo
tudo bem. Ela não precisa fazer. Hoje, dentro da Mary Kay, nós temos várias possibilidades de desenvolver o negócio. Então, você diz para ela, mulher, eu entendo, eu também detestava, mas não é fantástico que a gente tem em Mary Kay outras formas de ganhar dinheiro, além dos encontros presenciais? Você pode fazer através das redes sociais, você pode fazer através do caminho onde você estiver, você tem a oportunidade de desenvolver o negócio, você pode fazer através da bolsinha 48 horas. Então, dessa maneira, podemos dar a cada cliente a atenção que ela merece, através da necessidade de cada cliente. Entendeu? Mostrou para ela que é possível, não precisa ser algo que todo mundo precisa fazer do mesmo jeito e que ela tem possibilidades. Nossa, Gabi, até que eu gostei, mulher, mas eu sou tão ocupada. Mulher, eu sou uma pessoa... Mulher, eu entendo. E eu sou uma pessoa ocupada também. Foi por isso que eu escolhi você. Gente, isso aqui é matador, entendeu? E foi por isso que eu escolhi falar com você. Sabe, pessoas ocupadas, elas se tornam as melhores consultoras. Elas geralmente são mais organizadas com o tempo e conseguem fazer as coisas acontecerem. Então, você está mostrando para ela que ser ocupada não é um problema, e que você escolheu ela exatamente por ela ser ocupada. Porque as pessoas ocupadas, geralmente, elas são mais organizadas com o tempo. Então, elas valorizam mais o tempo. Então, conseguem fazer as coisas acontecerem também com uma velocidade real, né? Por serem muito ocupadas. Então, mostra isso para ela. Mostra que você entende, mostra que você também é, fulano também é, mas que você escolheu ela exatamente por isso. Isso aí já vai matar ali a objeção dela, na hora que você falar. Não é uma boa hora para mim agora. Normalmente a gente escuta isso também. Não, neste momento, não é o meu momento, não é bom para mim agora. Mulher, sabe de uma coisa? Isso é a mesma coisa que dizer que, assim, todos os sinais estiverem verdes, você vai para casa. É a mesma coisa que dizer que se todos os sinais estiverem verdes, você vai para casa. Você nunca vai chegar em casa se ficar esperando uma circunstância dessas, né? Nunca é a hora perfeita para fazer coisa alguma, mas nós pesamos os prós e os contras e tornamos nossa decisão assim mesmo. A maioria das pessoas consegue tomar uma decisão em 24 horas. Posso te ligar amanhã para saber a sua? Então, você não está ali tomando uma posição dela agora, mas você está mostrando para ela que se a gente ficar esperando pelas circunstâncias perfeitas, a gente nunca vai sair daquele lugar. E aí você não vai, talvez, não, mas vamos tomar uma decisão aqui agora. Olha, a maioria das pessoas conseguem tomar uma decisão em 24 horas. Eu posso te ligar amanhã para saber a sua resposta? Você não deixa vago. Ah, mas então, quando for bom para você, você me liga. Ah, mas então tá, quando você quiser, eu estou aqui. Não, gente. Se ela não te ligar, se no outro dia você não ligar para ela e ela não te atender, tá tudo bem. Mas não deixa vago. Não deixa assim, quando você quiser. Ah, mas então, quando for o seu momento, você me chama. Não, eu entendo que você não esteja passando por um momento legal. Eu entendo que talvez agora você não esteja conseguindo pensar direito. Mas olha, se a gente for esperar pelas circunstâncias perfeitas, a gente não faz as coisas, a gente não começa nada novo na nossa vida. E olha só, a maioria das pessoas consegue tomar uma decisão em 24 horas. Eu posso te ligar amanhã para entender melhor sobre qual foi a sua decisão? Eu posso te ligar amanhã para ver sobre o que você pensou? Entende? E aí, se ela não te atender, se você ligar e ela disser que não, tudo bem, vida que segue. Mas não deixa livre, não deixa assim, quando você quiser. Posso te ligar amanhã para entender sobre o que você pensou, para entender o que você analisou? Entende? Esta não é a hora certa para mim. A gente escuta muito também, né? Eu entendo como você se sente. Também achava que não era a hora certa para mim. E isso é muito real, gente. Quando me ofereceram a oportunidade. Mas naquele momento eu só conseguia pensar nas circunstâncias ao meu redor e não nos benefícios que essa oportunidade me traria. Agora eu vou te pedir uma coisa, porque a maioria de nós pensa em todas as razões pelas quais não pode fazer. Agora eu vou te pedir para que você pense por que você deveria fazer. Vamos conversar um minuto sobre por que você deveria fazer alguma coisa e depois por que você não pode. Inverta a ordem. Assim, elas podem pensar no processo correto. Entende? Então, você coloca ela para pensar. Tá, por que você não poderia? Mas e por que você poderia?
Entende? Então, você está entendendo, está validando ali que ela está passando por algumas dificuldades, que talvez aquele momento não é o momento para ela. Mas vamos pensar juntas. Vamos inverter aqui. Me conta. Por que você acha que você deveria fazer esse negócio hoje? Né? Inverta. Coloca ela para pensar. E aí, quando ela for falando, ela mesma vai entendendo que existem possibilidades. Talvez ela não estava enxergando como possibilidade naquele momento, porque normalmente quando a gente está passando por muitas coisas, a gente só consegue ver as dificuldades. Então, se você consegue colocar ela para pensar e colocar ela para enxergar que existem possibilidades além das dificuldades, são grandes chances dela começar, né? Ah, meus filhos são muito pequenos, essa eu amo, né? Porque você se conecta muito comigo. Perfeito, mulher. Eu entendo que você tem essa dificuldade, mas olha, você vai amar a flexibilidade que essa carreira oferece. Eu mesmo tenho 4 filhos e consigo programar a hora que eu consigo trabalhar. Então, eu consigo ser uma mãe presente e também desenvolver o meu negócio dentro das minhas possibilidades, de acordo com as estratégias que eu aprendo aqui dentro. Então, você já vai dando o seu exemplo. Se você não é o exemplo, você me usa como exemplo, entendeu? Usa as meninas aqui que são mães e que desenvolvem o negócio mesmo tendo filhos pequenos. Então, você valida ela, mas mostra que é possível desenvolver o negócio mesmo tendo filhos pequenos e que, inclusive, isso vai ter um grande benefício para ela. Poder ser presente na vida dos filhos, mas poder também ter uma renda para complementar aí o cuidado com a família, né? Eu crio meus filhos sozinha. Eu preciso de uma segurança de um emprego, né? A maioria das pessoas aí ficam com medo de empreender e tudo mais por não ter essa segurança. Aí, o que você vai dizer para ela? É exatamente por isso que eu pensei em você. Gente, essa frase é maravilhosa. Quando ela te der uma objeção, que ela vê como um problema, você mostra que não, que foi exatamente por isso que você pensou nela, porque aquilo não é um problema. Nessa carreira, suas finanças não se baseiam apenas na opinião que os outros têm de você, mas na sua habilidade de ganhar tanto quanto você deseja. Nessa empresa, você pode realmente determinar a sua própria segurança. Porque aqui dentro, ela não fica dependendo de um valor fixo todos os meses. Aqui ela pode desenvolver habilidades e vendas de acordo com o que ela deseja ganhar. Então, mostra para ela que foi por isso que você escolheu ela, porque você realmente enxerga que ela não precisa viver dependente de um salário fixo todos os meses. E ela pode, sim, desenvolver renda muito além daquilo ali através dessa oportunidade. Então, você mostra que é exatamente por isso que você pensou nela, gente. Isso aí já é 50% da objeção ganhada quando você mostra, mas foi por isso que eu pensei em você. Entende? Eu não conheço muitas pessoas. A gente escuta muito também, né? Eu não conheço muitas pessoas. Mulher perfeita. Nessa carreira, você terá a oportunidade de conhecer muitas pessoas. Você, agora, precisa conhecer apenas uma. É o que precisa para começar. Uma pessoa vai indicar outra, que vai indicar outra, que vai indicar outra, que vai indicar outra. E aí, assim, você vai formando a sua cartela de clientes. Então, essa não é uma objeção. A gente sabe que aqui dentro a gente consegue desenvolver estratégias para poder conhecer pessoas novas. Então, você fala para ela, perfeito, mas isso não é um problema. Nessa carreira, você tem a oportunidade de conhecer muitas pessoas. Hoje, você precisa conhecer apenas uma. Através dessa, que vai indicar outra, que vai indicar outra, que vai indicar outra, que vai indicar outra, você vai conhecendo muitas pessoas novas. Eu acho que eu vou esperar até, sei lá, até o mês que vem, até eu vou viajar, até eu me formar, até meu filho crescer, enfim, são várias desculpas que elas dão, né? Então, eu vou esperar até que algo aconteça. Aí você responde para ela, mulher, eu acredito que com toda a publicidade de nossos produtos, várias mulheres estão esperando por esse cuidado. E para ouvir sobre essa oportunidade, elas podem ser suas clientes. Você vai esperar até o... Para quê? Então, você mostra para ela que, né, com a qualidade dos nossos produtos e as estratégias que a gente disponibiliza para vocês, tem muitas mulheres que estão esperando por ela levar esse autocuidado, por ela levar essa oportunidade de ter uma pele mais bonita, por ela levar a oportunidade da pessoa ficar mais cheirosa.
E aí você fala para ela, perto de você sempre vai ter alguém que use perfume, que use hidratante, que use cuidados com a pele. E se você não leva essa oportunidade para essas pessoas, outras pessoas vão levar. Ela vai comprar de outras pessoas. Por que não de você? Entende? Então, tenta mostrar para ela que ela não precisa ficar esperando o momento perfeito, esperando que as coisas aconteçam. Que perto dela já tem muitas oportunidades, muitas mulheres estão esperando esse cuidado. E se ela fica esperando, outras pessoas estão vendendo, outras pessoas estão levando esse benefício. Poderia ser ela. Entende? Então, faz ela pensar que ela está perdendo a oportunidade. Eu não tenho perfil. Eu compreendo, mulher, seu raciocínio. Uma consultora de beleza deveria parecer que acabou de sair da Copa da Vogue, não é? Nossa rainha de vendas da empresa inteira, um ano, foi uma mulher de 77 anos, não é fantástico? Isso é porque a beleza física não é o que conta em Mary Kay, é a beleza interior de uma pessoa que a faz bem-sucedida. Nós temos uma receita campeã para pele bonita e tudo que você tem a fazer é compartilhar e ensinar a outras pessoas. Eu acho que você se daria muito bem fazendo o que você faz e eu não estaria te convidando para se juntar a Mary Kay se eu não acreditasse nisso. Então, você mostra para ela que existem várias possibilidades. Ela não precisa ser lá uma modelo saindo da capa de revista da Vogue. Ela não precisa ser linda, loira, alta, maravilhosa. Né? A nossa rainha de vendas até um tempo desse aí, a Renata Chedid, ela não é essa escultura de mulher, gente. Ela era uma mulher super simples, ela nem gostava de usar maquiagem. Você olhava para ela, você nem achava que ela era uma consultora de beleza da Mary Kay, mas era a rainha do Brasil. Então, isso não é um motivo para ela desenvolver o negócio, né? É claro que a gente sempre orienta que a nossa imagem é muito importante, mas não é um quesito principal, né? Você conta mais o que você está trazendo aqui dentro, conta mais a experiência que você vai proporcionar para o outro, conta mais o seu entusiasmo. Então, você precisa mostrar isso para ela, que isso é só um detalhe, e isso ela vai aprendendo aqui dentro, né? Então, depois que a gente entra em Mary Kay, fica mais bonita, mais rica, né? A gente não fala isso. Então, todo mundo é ficado aí pelo mosquitinho rosa. Então, quando você entra aqui, você começa a cuidar da pele, você aprende pelo menos o básico da maquiagem. Então, daqui a pouco você vai se moldando na sua imagem. Mas, para começar, isso não é um tecido. E aí você tem que mostrar isso para ela, né? E mostrar mais uma vez. Se eu não achasse que isso seria para você, eu não estaria aqui falando com você. Eu não teria escolhido falar com você. Entende? Aí você já faz ela se sentir, cara, ela pensou em mim mesma, ela está aqui falando comigo. Então, né, alguma coisa tem. Eu tenho medo de falar em público. Essa é uma objeção também que dá muito certo para mim, que eu era essa pessoa, né? Então, eu já falo logo. Mulher, eu sei como você se sente. E eu me sentia da mesma maneira. Inclusive, até hoje. Mas eu fiz minhas primeiras sessões de cuidados com a pele com as minhas amigas. Isso me ajudou a relaxar, porque são pessoas do meu convívio. Então, eu fui treinando ali com as minhas amigas para que quando eu fosse fazer com clientes potenciais, clientes que eu não conhecia, eu me sentisse mais confiante. Então, comece pela sua família, comece pelas suas amigas, comece pelas pessoas que você já tem um relacionamento, que você vai se sentir mais confiante e vai treinando para falar com outras pessoas depois. Então, você mostra, entende, valida, mostra possibilidades. Mulher, mas eu já trabalho em 2 horários, eu não vou conseguir. Excelente, que maravilha, eu entendo. E você vai ter muito mais quando você tem suas primeiras vendas. Olha só. Então, você sempre está vendo as possibilidades. Ela está vendo as dificuldades, você sempre as possibilidades. Se ela trabalha em 2 lugares, ela vai ter muito mais contatos. Você vai ter muito mais mulheres para oferecer os produtos Mary Kay para ter uma renda extra. Eu entendo que você trabalha em 2 trabalhos, mas eu tenho uma consultora no meu time que ela trabalha em 2 trabalhos. E ela aproveita das oportunidades de estar ali já com aquelas mulheres para fazer as vendas, para desenvolver contatos, para pegar indicações. Então, você pode fazer dentro do que você já faz hoje. Mostra para ela que é simples e que não tem problema ela ter 2 trabalhos. Ah, até que eu gostei, mulher, mas eu já adoro tanto o que eu faço hoje, eu adoro tanto o meu trabalho. Ótimo, mulher, eu entendo que você gosta do seu trabalho. Mas, olha, você gostaria de ter um dinheiro a mais hoje? Como você sabe, você também não vai gostar dessa carreira. Você deve a si mesma, pelo menos, experimentar.
E outra coisa, meninas, você tem que mostrar para elas que elas não precisam deixar de fazer o que ela já faz hoje para incluir Mary Kay. Então, quando eu falo, por exemplo, com uma moça que faz cílios, que faz unha, que faz cabelo, eu entendo que ela já ama aquilo ali, o que ela faz, mas ela não precisa de tirar o foco daquilo ali. Aquilo ali vai continuar sendo o mais importante para ela. Mas ela pode trazer Mary Kay como uma segunda fonte, agregando ao que ela já faz hoje. Porque as pessoas que ela vai atender para fazer a unha, para fazer os cílios, para fazer o cabelo, são o mesmo público que ela pode oferecer um batom, ela pode oferecer uma base, ela pode oferecer cuidados com a pele, ela pode oferecer um perfume. Então, você mostra que ela pode agregar ao que ela já faz hoje, sem deixar de fazer o que ela já faz. Né? Afinal de contas, as clientes dela já vão comprar esses itens de outra pessoa, e por que não dela? Né? Então, você vai mostrar para ela que tudo bem, você precisa mais do que você faz. E o que eu estou te oferecendo é para que você possa agregar ao que você já faz hoje. Entende? E é isso, meninas. As principais objeções que eu trouxe para vocês aqui são essas. Tem alguma que eu não falei que vocês gostariam que eu esclarecesse juntamente com vocês? Aí, se tiver, vocês já podem me falar aí, que aí a gente vai pensando juntas. E, se não, a gente já vai encerrar e vai para a próxima aula. Eu não consegui ver sua explicação quando você falou sobre posso pensar até amanhã? Ah, tá. Que ela falou que vai pensar até amanhã, né? Você falou assim, você fez até, ela vai falar para mim. Eu posso pensar até amanhã? E qual que é a explicação que você deu que eu não entendi? A senhora vai falar assim para ela, claro, você pode sim. A maioria das mulheres costumam tomar uma decisão em até 24 horas. Eu posso te ligar amanhã para entender o que você pensou, para entender qual a conclusão que você chegou? Então, a senhora não deixa no ar. A senhora fala assim, tudo bem, mas eu posso te ligar amanhã em tal horário para ver qual foi a sua decisão? Porque aí a senhora já fica ali sabendo que a senhora vai ligar para ela no outro dia para poder entender sobre qual foi a decisão que ela teve, entendeu? Porque se a senhora deixa assim, então tá bom, pode pensar. Quando você pensar, você me fala. Aí ela não vai te falar, a senhora não vai falar também, e aí aquilo ali vai ficar assim, né? Então, deixa já marcado o dia e o horário que a senhora vai ligar para entender sobre o que ela pensou. E se o dia que a senhora ligar, ela falar que não é o momento dela e também não quer, tá tudo bem, não tem problema. A gente faz para a próxima e vai ser feliz. Mas a gente não deixa no ar, a gente não deixa assim, a Deus dará, entende? Ok. Algo mais, meninas? Aqui é 8h20, Joyce. Goiás. Gabi, eu acabei de fazer aqui uma planilha de cada dia de hoje até o dia 29 de agosto, com espaço para 5 nomes. Vou mandar lá no grupo para as meninas imprimirem e quem de fato quiser conquistar essa jaqueta vai falar com 5 pessoas por dia. E eu já conquistei, só para falar. Arrasou! Parabéns! Arrasou, Aline, eu já estou a caminho, viu? Mas o início eu já conquisto também. Então, bora trabalhar, meninas, porque é super possível. E aí, vamos seguir essa dica que a Aline falou. Ela vai mandar a planilha lá no grupo. E se você tem o hábito de falar com pelo menos 5 pessoas por dia, não precisa ser muito, gente. Foca em falar com 5 por dia. Trabalhando as abordagens que a Aline trouxe na aula passada, trabalhando as objeções que eu trouxe hoje para vocês contornar as objeções das pessoas. Não tem como vocês não fechar essa jaqueta daqui no final do mês. E na dúvida, chama a diretora, que a gente está aqui para ajudar vocês. Combinado, meninas?